Vamos lá. Então, entrevistas. Aí eu vou compartilhar só esta janela. Então, vamos falar aqui sobre técnicas, dicas, procedimentos de como fazer entrevistas em uma pesquisa de ciências sociais. Tá? Bom, em primeiro lugar, a referência da aula vai ser esse artigo aqui, um artigo do Jean Popin, é um pesquisador do Canadá, que escreveu, ele e vários colegas escreveram esse livro aqui que eu gosto bastante, né? Que chama Pesquisa Qualitativa, Enfoques Epistemológicos e Metodológicos, tá? Então, eu vou basicamente fazer um resumo exprimido do que o Jean Popin ele fala nesse artigo aqui. Qual que é as questões, né, o objetivo do artigo do Jean Popin? É um artigo num livro que tem um monte de dicas, de discussões sobre pesquisa qualitativa. É um livro bem bacana. Olha, nesse artigo específico ele fala justificativas para o uso de pesquisas do tipo qualitativo e dicas de como fazer uma entrevista. Eu vou me focar mais nessa parte aqui de dicas de como fazer uma entrevista. Bom, quais são as justificativas para o uso de entrevista do tipo qualitativa, né? Olha, são 3 grandes justificativas. Primeiro, analisar as relações sociais na perspectiva dos atores. Então, por exemplo, a gente vai analisar a militância política dos estudantes, então a gente quer saber o que o nosso entrevistado, na perspectiva dele, não da sua perspectiva enquanto entrevistador, na perspectiva do entrevistado, como que ele se vê dentro das relações sociais a que ele participa, as relações familiares, relações de militância, relações universitárias, propriamente dito. Então, você quer ver como tentar enxergar o mundo pela perspectiva da pessoa. Também compreender e conhecer internamente os dilemas e questões enfrentadas pelos atores sociais. Né? Quais são os dilemas, as angústias pessoais que seu entrevistado quer saber. E também pode ser uma ferramenta de informação sobre as realidades sociais da pessoa. Continuando, né? Olha, relações sociais na perspectiva dos atores. Isso pode ser visto em uma perspectiva positivista ou pós-positivista. Isso aqui são os termos do Jean Popin, né? Na perspectiva pós-positivista, o pesquisador tenta ver a realidade como o entrevistado a vê, né? Nisso, né, você tem que se despojar dos próprios preconceitos. A pior coisa que você pode fazer numa entrevista, eu diria, numa análise social, de qualquer forma, é você tentar forçar a barra para tentar fazer com que as suas percepções se encaixem nos dados, mesmo quando eles não estão querendo falar aquilo que você quer, né? Isso é aquilo que eu chamei no meu artigo de wishful thinking ou análise de torcida. Então, não façam isso, né? É importante compreender as relações sociais do outro, né? E não existe um ponto de vista intrinsecamente melhor do que o outro. Você também quer analisar as relações sociais na perspectiva dos atores. Não existe motivo para adotar um ou outro extremo. Não podemos dizer que nem que só um ponto de vista da realidade objetiva é válido, também não é possível dizer que não existe nenhuma realidade objetiva, né? Então, a gente vai discutir no próprio trabalho quais relações sociais, né, são válidas ou não. Mas o simples olhar do nosso entrevistado em si já é um dado importante. A pessoa fala, não, na minha visão aqui na UFPA, tem a impressão que aqui é um ambiente, sei lá, ele pode falar que é um ambiente acolhedor, ou não é um ambiente encolhedor para quem pensa diferente, um ambiente livre, um ambiente opressor, né? Pode ser de um, pode ser de outro, pode ser uma coisa no meio termo. Mas o simples fato da pessoa achar, por exemplo, que o FPA é um ambiente opressor e outra pessoa achar que é um ambiente livre, isso em si já é um dado importante. A pessoa, fulano X, acha que a FPA é um ambiente libertário, outra pessoa discorda completamente. Isso já é uma coisa interessante até para a gente entender como que as pessoas formam as próprias opiniões. No entanto, a entrevista é um exercício de alteridade,
que se busca ver como o entrevistado vê o mundo e por que ele formou as próprias concepções. Então, é sempre uma tentativa de calçar os sapatos do outro. É uma tentativa de ver o mundo como a outra pessoa vê. Então, é sempre importante fazer um exercício, entendeu? Algumas pessoas fazem isso naturalmente, outras pessoas não, ficam toda hora querendo concordar ou discordar do entrevistado, mas não usem a entrevista para ficar batendo boca com ninguém, né? Isso aqui não é um instrumento para isso. Usem para ouvir e escutar o que a pessoa tem a dizer. Também é importante para compreender e conhecer internamente os dilemas e questões enfrentados pelos atores sociais. Por exemplo, muitas vezes a pesquisa de caráter qualitativo pode ser usada como denúncias para preconceitos, práticas discriminatórias, denunciar e elucidar iniquidade, né? E analisar grupos excluídos e marginalizados. Isso é até interessante, né? Porque os grupos excluídos, eles não têm um canal regular para vocalizar as suas opiniões, os seus gostos, né? Grupos influentes podem publicar a sua opinião no jornal, publicam panfletos, fazem cartas protestos. Os grupos, né, por mais que seja um grupo que não seja assim hegemônico, o simples fato de um grupo conseguir, por exemplo, publicar um panfleto dizendo o que ele acha sobre a realidade social, já faz com que ele mostre um certo empoderamento. Agora, os grupos mais excluídos, eles realmente são tão invisíveis que nem sequer expressar sua opinião de nenhuma forma eles conseguem. Então, a entrevista é uma forma de nós conseguirmos verificar aquelas pessoas que são praticamente invisíveis na sociedade, saber o que eles estão passando, o que eles sentem, né? Aqui, exemplos, né? Doentes mentais, né? Como que você vai ver o mundo pela perspectiva de doentes mentais, homossexuais, detentos, consumidores de drogas, sem-tetos, minorias étnicas, portadores de HIV, vítimas de violência conjugal. Esses grupos aqui, se não for entrevistas, muitas, né, eles continuarão para sempre invisibilizados. Então, a entrevista tem uma grande potencialidade de dar voz a essas pessoas que estão sem voz. Também é um dos usos mais engajados da metodologia, né? Que é dar voz às pessoas que não têm voz, compreender o sofrimento dos excluídos, né? Ouvir as pessoas que estão caladas pelas crenças dominantes. Então, tudo isso é uma forma que a gente pode ser feito com entrevista de tipo qualitativo. Também tem alguns perigos, né? Que é o perigo do paternalismo ou do colonialismo, né? Às vezes os pesquisadores envolvem uma relação paternal com as pessoas que estão sendo entrevistadas, né? Ou aquela coisa do colonialismo, do exotismo, né? Ou então de você simplesmente falar, ó coitado, quer dizer, causar um sentimento de dó, né? Isso pode gerar uma série de problemas, né? Porque pode levar a uma representação caricatural das pessoas. E a gente não quer representações caricaturais, a gente quer representações que sejam o mais ricas, cativantes e informativas possíveis. E corretas também, né? Que se fale coisas que realmente são verdadeiras. Essa tipo de abordagem, ela é típica do modo empírico indutivo, tá? O que eu chamei também na outra aula de método interpretativo hermenêutico. É basicamente a mesma coisa. Olha, você vai criar intuições, você vai criar uma compreensão da realidade social utilizando como principal ferramenta a empatia, tá bem? A ideia é não só você vai ter que utilizar a sua empatia e a capacidade de alteridade para compreender o outro, mas você também vai ter que ser capaz de, ao reportar o que a outra pessoa falou, também causar uma nova visão de mundo ao seu leitor. Ou seja, além de você compreender o que a outra pessoa passou, você também tem que ser capaz de fazer ao público leitor, e aí o público leitor pode ser acadêmico, pode ser não acadêmico, você tem que fazer também com que o leitor também sinta, também calce os sapatos da pessoa que você entrevistou. Então, né, por isso que muitas vezes as pessoas que seguem essa linha são, de certa forma,
mediadores culturais. Você está mediando a cultura do entrevistado e a cultura da comunidade acadêmica, tá bom? E, como eu falei, como é típico do método interpretativista, essa é uma boa forma de criar hipóteses, mas não de testar hipóteses, tá? Eu estou sendo um pouco repetitivo com a outra aula, mas agora eu estou pensando, né, que essa aula aqui, ela é mais antiga do que aquela outra que eu falei dos métodos quanti-quali. O método quanti-quali, que eu falei lá do interpretativismo e positivismo, é um artigo que eu escrevi ano passado, e essa aula aqui é mais antiga que isso, né? Então, aqui eu estava formando as minhas ideias, né? Que bacana, muito interessante revisar isso aqui. Bom, né? Olha, a entrevista também pode ser uma ferramenta de informação sobre as realidades sociais. Aqui é um uso mais próximo da ideia do que eu chamei lá de método objetivo, de epistemologia objetivista. A entrevista em si, ela não é nem interpretativista e nem objetivista. Tudo vai depender da forma com que você trata ela. O que eu foi falado anteriormente é uma linha de você tratar a entrevista na linha hermenêutica interpretativista. Mas se você utiliza a entrevista como uma ferramenta para obter informações, aqui você está muito mais próximo de usar a entrevista numa perspectiva objetivista. Ou seja, você vai fazer como se fosse um investigador policial que está colhendo testemunhas para tentar descobrir o que exatamente aconteceu em um fato, em uma situação, tá? Ou seja, a entrevista vai ser uma forma de obter informações. Ou seja, informações factuais em geral, né, que pode ser sobre relações sociais, mas que seja coisas factuais. Esses usos anteriores aqui, volta aqui, compreender, analisar relações sociais, compreender e conhecer os dilemas, tudo isso você está tentando ver a subjetividade das pessoas. E esse último ponto aqui de ver informações, aí você em geral está buscando dados concretos, ações, coisas exteriores, né? Para você fazer isso, você precisa ter alguns cuidados, como, por exemplo, uma seleção de fontes confiáveis, né? Checagem e triangulação dos dados, ou seja, saber se uma pessoa fala, olha, aqui nessa situação aconteceu tal coisa. Pergunte para outra pessoa se isso realmente aconteceu, mas sem dar dicas, né? Não vai falar, ó, fulano disse que aconteceu tal coisa, é verdade? Aí outra pessoa, dependendo de quem é fulano, pode simplesmente falar, é verdade. Isso é um método totalmente inadequado de triangulação de informações. O método correto é o seguinte, o que aconteceu nessa situação? A pessoa fala. Aí você chega para outra pessoa, né, sem que que você saiba do que foi falado com a primeira, e fala, olha, o que aconteceu nessa situação? Sem dar nenhuma dica de que as outras pessoas disseram, né? E deixa ele falar livremente. Se as duas pessoas, livremente falando, falarem basicamente a mesma coisa, temos uma certa segurança que realmente foi aquilo que aconteceu. Mas continua, né? Ainda assim depende de outras questões. Devemos estar sempre atentos que cada pessoa sempre faz uma reconstrução do mundo e nenhum depoimento pode ser tomado acriticamente como uma exposição fiel dos acontecimentos, tá? Cada pessoa sempre reconstrui os fatos, as pessoas, à sua maneira. E aí é sempre importante checar para ver se realmente condiz ou não com a realidade, certo? Agora aqui nós temos 3 tipos de entrevista, que é a estruturada, semi-estruturada e não dirigida. Vamos falar um pouquinho sobre elas. A entrevista estruturada. Ela segue um roteiro previamente delimitado pelo pesquisador, havendo pouco espaço para o entrevistado escapar das suspeições dadas. Em geral, se busca perguntas de múltipla escolha. Tá? Se houver perguntas abertas, elas são muito restritas, como, por exemplo, a pessoa tem que falar uma palavra ou uma frase. Então, por exemplo, pesquisa eleitoral é assim. A pessoa fala, olha, todas as pesquisas, em geral, eleitorais, elas são com questionários com questões de múltipla escolha. A pessoa fala, qual que é a sua renda dentro dessas faixas aqui? Tem lá meio salário mínimo, 1 salário mínimo, 2, 3, 4, até 10. Qual que é a sua idade? Aí você coloca lá. Qual que é
qual que é a sua opinião? Você aprova ou desaprova do governo? A pessoa tem que colocar uma dessas duas opções, ou aprova ou desaprova. Qual que você acha que é o principal problema do Brasil entre essas 5 opções? Tem lá saúde, educação, corrupção, segurança, tal, tal. Quem que você vai votar? Aí é que tá. Às vezes eles perguntam, quem você pretende votar para a eleição ano que vem? Aí a pessoa fala um nome. Ela não vai poder falar lá 10 minutos sobre a eleição. Não, ela vai falar só um nome. Vai ser Lula, vai ser o Bolsonaro, vai ser o Moro, vai ser o Dória, só. Aí depois a pessoa apresenta. Olha, dessas opções aqui, quem que você prefere? Que é aquela coisa da pesquisa espontânea e a estimulada. A espontânea você só pergunta em quem a pessoa quer votar e a pessoa fala o quê? Uma palavra, que é o nome do candidato. E as outras opções são perguntas. A pergunta estimulada é quando você dá as opções lá de candidatos e a pessoa escolhe um, tá bom? Esse tipo de entrevista ela é muito boa para o uso de métodos quantitativos, mas não de métodos qualitativos. Então, nesta primeira fase da pergunta, a gente vai usar métodos qualitativos, tá? Então, não será entrevista estruturada. E a entrevista semi-estruturada? É uma entrevista em que o pesquisador possui um roteiro, mas existe margem para o entrevistado falar livremente e dar respostas não previstas. Então, você tem perguntas abertas, né, de resposta relativamente curta, onde o entrevistado fala alguns minutos sobre o tema, então o pesquisador parte para a nova pergunta. Essa é a ideia da semi-estruturada. Existe uma certa abertura para o pesquisador, o entrevistado falar alguns poucos minutos sobre um tema e depois próxima pergunta. Esse tipo de entrevista ela é muito boa quando o pesquisador está interessado em questões muito específicas, ou então quando existe um conjunto relativamente extenso de tópicos que necessariamente precisam ser abordados em uma entrevista. Tá? Então, se você tem que falar de muita coisa, não dá para a pessoa ficar falando muito longamente de cada tema, porque você tem um conjunto um pouco extenso de tópicos que precisam ser abordados. Já a entrevista não dirigida é quando o pesquisador deixa o entrevistado livre para falar, dando grande margem para lhe tocar em assuntos que acharem conveniente. O entrevistador intervém de forma muito sucinta somente quando o entrevistado foge completamente do assunto. Então, se a pessoa começa já a falar lá de coisas que já não tem nada a ver com o assunto, aí você tem que resgatar de novo o assunto onde está sendo feito. Porém, o entrevistador é flexível para explorar um assunto proposto pelo entrevistado, se ele for correlato ao tema de pesquisa, fazendo perguntas que não estavam no roteiro. Tá? Então, esse tipo de pergunta, assim, você tem mais. Se o entrevistado falou um tema que você acha interessante para a pesquisa, mas que não estava no roteiro de entrevistas, aí você continua abordando, fazendo novas perguntas que você pensa na hora, para poder explorar ao máximo aquele assunto da perspectiva do entrevistado. Tá? Esse tipo de entrevista é ideal quando se quer reconstruir as visões do mundo de entrevistado, quando o entrevistador quer saber como o entrevistado chegou a determinado raciocínio, ou para criar novas hipóteses no método pós-positivista, ou empírico-indutivo, ou interpretativista, né? Então, quando você quer criar novas hipóteses de pesquisa. Isso, né? A entrevista que eu quero que vocês façam agora no fim do ano será do tipo não dirigido. Então, eu quero que vocês sigam esta última linha aqui, que também precisa ter roteiro de entrevista. Fala, professor, na entrevista não dirigida também tem roteiro de pesquisa? De entrevista? Com certeza. Continua tendo que ter um roteiro de entrevista, porque às vezes o entrevistado fala tudo que tem que falar sobre o assunto, e aí fica aquele silêncio constrangedor. Qual que é o próximo ponto? Você já tem que estar lá com uma listinha de perguntas para partir para o próximo ponto. Mas, como aqui é uma entrevista não dirigida, se a pessoa quiser explorar um tema que, apesar de correlacionado com o assunto da sua pesquisa, não estava no seu roteiro, seja flexível para tentar explorar esse ponto, tá? Como a gente quer realmente aprender mais sobre nossos temas de pesquisa, sobre nossas questões de pesquisa,
esse tipo de entrevista não dirigida é a ideal, certo? Podem fazer perguntas aí por voz ou por chat, tá? Ver se alguém fez alguma pergunta no chat. Por enquanto não, então vamos seguir. Outro ponto importante, né? Como conquistar a colaboração do entrevistado. Isso aqui é um ponto muito importante. A primeira colaboração é justamente conseguir a entrevista. Tá? Então, primeira forma de colaboração é convencer as pessoas a gastarem um tempo da vida delas para com você conversando sobre um assunto que vai ser importante para a sua pesquisa. Sabe? Então, quais são os motivos para as pessoas darem entrevista? Primeiro, por educação, você pediu, a pessoa ficou constrangida de falar não, aí você consegue a entrevista. É o método válido, né? Outra coisa, vontade de prestar serviço à comunidade. As pessoas podem, então, olha, eu acho que isso aí vai contribuir para a ciência, contribuir para a formação de vocês. Então, as pessoas podem se dispor também por vontade de contribuir. Terceiro ponto que é extremamente importante: não haver represálias ao se dar entrevistas. Dependendo do assunto, o assunto pode se tornar sensível. Por exemplo, você vai entrevistar sobre um funcionário de uma empresa, sobre assuntos relacionados à empresa. A pessoa pode ter medo de, dependendo do que ela fala, ela ser repreendida, eventualmente até demitido. Então, é sempre importante dar a garantia ao seu entrevistado de que ele não vai, a informação não será divulgada para pessoas que podem prejudicar ele. Ou o assunto é de fato um assunto inofensivo que não vai prejudicar ele, ou se for um assunto sensível, que se dê com total garantia de que os dados da entrevista não serão vazados para alguém que possa causar algum perigo, algum problema ao entrevistado. Também falar sobre aquilo que gosta. Então, se você acha entrevistado que realmente gosta do assunto de pesquisa, é muito mais fácil, né? E também passar o tempo, passar um momento de diversão. Então, esses aqui são os motivos que fazem as pessoas darem entrevistas. Olha, quais são as principais dificuldades para conseguir a colaboração dos entrevistados? Falta de tempo, falta de interesse no tema, temor de servir como cobaias de pesquisa, que não parece ser uma coisa agradável, temor de ter sua vida invadida, temor de não estar à altura das perguntas, se achar burro, achar que você vai passar vergonha, só falar bobagem. Inclusive, é extremamente importante deixar o seu entrevistado à vontade, né? Não ficar não ter um sentimento julgador, né, com as pessoas, não ficar nem com caras e bocas aí, fazendo biquinho quando a pessoa fala uma coisa que você não concorda, fica com aquela cara de paisagem, ou então só assim, ok, legal, continue, dando sinais de que você quer que o entrevistado continue a falar, bom, e também não ser prejudicado pelas entrevistas, tipo, né, o exemplo que eu dei, de uma pessoa que vai dar uma entrevista sobre a sua empresa e pode sofrer uma punição sobre isso, ou então você vai entrevistar uma pessoa que participa de um movimento social e aí ele tem críticas ao movimento, mas não quer que os seus colegas saibam delas desta forma, tá? Então é sempre importante ter um cuidado ético de não vazar nenhuma informação que possa de nenhuma forma prejudicar o seu entrevistado, inclusive se ele sentir que ele vai ser prejudicado de algum momento, ele simplesmente vai se recusar a se colaborar. Então é sempre muito importante dar garantias de segurança ao seu entrevistado. Isso é até uma questão ética. Bom, táticas para convencer a colaboração. Ponto 1. Explicar a importância da pesquisa. Então você fala qual é a intenção da pesquisa e convencer que a pessoa será útil para os trabalhos. Então você fala, você podem falar, não vejo problema nenhum, falar que vocês estão fazendo uma disciplina, que isso vai ser importante para que vocês estão tendo a primeira experiência de pesquisa, que isso vai ser importante para a formação de vocês. Eu acho que é um motivo válido. Também pode falar que você está fazendo uma pesquisa sobre militância política com os estudantes da UFPA, que isso é um tema super importante, que a gente vai produzir um trabalho legal no final do curso sobre isso. Então, coloque a colaboração como uma coisa positiva. E aí, a tendência é a pessoa se tornar mais aberta assim.
Estabeleça limites das entrevistas e as garantias, como, por exemplo, a garantia de privacidade. Uma garantia de que os dados, a vida da pessoa não será exposta. Se a pessoa, por exemplo, falou informações sensíveis, abriu o coração, falou tudo. Poxa, não revele o nome da pessoa, não revele dados que possa comprometer a vida da pessoa. Então, tudo bem, já teve as informações. Então, às vezes não precisa saber assim, a identidade, o RG da pessoa, né? Então, e diga para a pessoa que ela terá sua privacidade respeitada. Faça uma negociação entre entrevistador e entrevistado, como, por exemplo, dizendo o que, que a pessoa se sente à vontade de falar, o que, que ela não se sente à vontade, estabeleça os limites, né? E respeite, né? E super importante esse último ponto, não force os limites dos entrevistados. Não fique forçando para ele falar coisas que ele não está disposto a falar, tá bem? Gere um clima, né, um sentimento de cumplicidade e empatia durante a entrevista. Em entrevistas mais longas, é importante estabelecer laços, às vezes até conversando com começando com assuntos amigáveis, falando, às vezes coisas que talvez não estejam no comecinho da entrevista, né? Principalmente em entrevistas longas, fale um pouquinho sobre, bate um pequeno papo, né? Um papinho assim, né? Apenas só para a pessoa relaxar e obter cumplicidade e empatia. E depois você fala, olha, beleza, podemos começar a entrevista agora? Tudo bem se eu gravar a entrevista? Você se incomoda, né? Inclusive eu vou falar sobre essa coisa da gravação mais à frente. Uma outra forma de conseguir a colaboração é o apoio de terceiros. Por exemplo, um conhecido em comum que pode te recomendar a entrevista, né? Porque depois a pessoa se sentirá encabulada em negar um pedido do amigo, né? Uma outra forma de conseguir colaboração talvez seja apelar a alguma autoridade, como por exemplo, apelar a um lugar, a um patrão, a uma empresa onde a pessoa trabalha, a igreja, um professor. Então, por exemplo, se você conhece um pastor ou um padre e ele indica uma pessoa lá da comunidade dele para fazer entrevista, a pessoa vai tender a colaborar porque não quer desagradar aquela liderança lá local. Mesma coisa se você conseguir acessar algum superior dele na empresa, alguma coisa assim, um professor que você conheça, que também pode. É uma forma possível, né? Claro que se a pessoa não quiser, aí não tem o que fazer, mas se você pede o apoio de alguma organização, autoridade, talvez você consiga uma colaboração assim. E sempre, super, super importante, tomar cuidados éticos em todos os tipos de estratégia, tá bom? Também, outro ponto importante, procurem pessoas que gostam de falar do assunto da entrevista. Se a pessoa realmente gosta de falar sobre aquilo, ele vai ser muito mais fácil para ele ter uma entrevista mais detalhada, mais longa, né? Ou pessoas que são naturalmente expressivas. Algumas pessoas simplesmente gostam de falar, são comunicativas e são melhores entrevistados. Que a verdade é essa. As pessoas mais tímidas, introspectivas, é mais difícil sempre tirar informação delas. Então, coloquem, usar essas estratégias aqui também podem ajudar a ter uma boa entrevista. Bem, como colocar o entrevistado à vontade? Quanto ao momento, a entrevista deve ser feita em um momento onde o entrevistado e o entrevistador tenham tempo suficiente. Então, nada de fazer entrevista correndo, nada de fazer entrevista assim entre dois compromissos. Imagina, eu tenho meia hora de almoço, eu vou gastar 15 fazendo entrevista enquanto eu tô aqui lanchando ao mesmo tempo, né? Não, né, pensando assim, fazendo entrevista pelo WhatsApp ou à distância. Não, né? Em 15 minutos você não vai conseguir nem abrir seu celular, entendeu? Faça a entrevista quando todo mundo. E se a pessoa também falar, olha, eu tenho meia horinha aqui, a gente pode falar em meia horinha? Fale, não, peraí, se a gente não tem um momento aí, talvez à noite, em outro momento que você possa falar mais rapidamente, né? Porque se estão em meia horinha, vocês não vão conseguir falar nada, e aí depois a pessoa não vai querer mais falar, não vai querer mais dar entrevista para você, vai falar, olha, já falamos aquela vez, você ainda tá vindo de novo, tal. Então é melhor já escolher estrategicamente o momento em que tanto os entrevistadores quanto os entrevistados tenham tempo suficiente para fazer a entrevista, tá bom? Vendo se tem alguma pergunta. Por enquanto não.
Local, né? Aqui pensando num local físico, mas também vale para um meio online. O local ele deve desorientar o mínimo possível o entrevistado. Então, nada em lugares assim movimentados, no meio do trânsito, que tem que desviar de cachorro, desviar de ciclista, nada, né? Então, deve ser um lugar que vocês possam o máximo possível, ser um lugar calmo, que vocês possam o máximo possível se concentrar na entrevista, que é o que interessa. Evite lugares em que você tem muita chance de ser interrompidos por pessoas, por estranhos. Escolha um local calmo. Por exemplo, a casa do entrevistado, local de trabalho, um local semi-público, como, por exemplo, um café, um restaurante, que esses locais, em geral, eles são tranquilos, você não vai ser toda hora interrompido, né? Vai ser só um pouco o mínimo das vezes, né? Às vezes até em casa a gente é bastante interrompido, né? Mas locais que sejam adequados para entrevista. Quais que são locais que são muito ruins para entrevistas? Locais como, por exemplo, que possam gerar constrangimento. Por exemplo, entrevistar um sindicalista na sede da empresa dos patrões. Então, ali dentro vai gerar um constrangimento, mesmo que seja só psicológico, já vai prejudicar a entrevista. Então, evitem locais que possam gerar constrangimento, certo? Gabriela, quer falar alguma coisa? Gabriela? Sim, professor. Sim, professor. Deixa eu te perguntar. Quer dizer que o entrevistado não preciso nomear o nome dele, não preciso colocar os dados dele, ou eu posso colocar um nome fictício? Como é que eu tenho que fazer esse começo? Ou eu não preciso colocar os dados dele? Nada. Olha, aí vocês vão ter que fazer uma avaliação. Se a entrevista foi feita, não for com um tema sensível, você perguntou para a pessoa se ela pode, você pode anotar o nome dela, e ela falou que sim, né? Aí não tem problema, você pode colocar a informação, o nome dela, sem problema. Se o assunto foi sensível ou você acha que pode prejudicar a pessoa de alguma forma, então não coloque, prefiro anonimato. Mesmo se a pessoa falou que. Se a pessoa falou, olha, eu não quero que o meu nome seja revelado, então você simplesmente não coloca. Pronto, acabou a discussão. Se a pessoa falou que quer colocar, que pode revelar o nome dela, pode anotar, mas ela falou informações que você julga sensível, mesmo que ela não julgue sensível. Também recomendo não revelar. Agora, se foi tratado de um assunto público, opiniões que a pessoa que não são sensíveis e tudo, e a pessoa aceitou ser revelada, aí você pode falar. Mas alguns dados, que são aqueles dados que não quebram a anonimidade, podem ser revelados de toda forma, como por exemplo, idade da pessoa, ou então o curso que ela faz. Então você vai ter lá, olha, o entrevistado 1, que é estudante do curso de engenharia, tem 21 anos. Isso sozinho já não identifica a pessoa, porque você vai ter vários estudantes nessa situação, tá? Aí é sempre também importante ter um controle dos dados mais de identificação da pessoa, tá bom? Principal, Principalmente esses dados aí que não quebram a anonimidade. Também vamos tomar cuidado. Às vezes você vai entrevistar um estudante de 53 anos, né? E só tem um estudante com essa idade na sala. Aí, nesse caso, vai quebrar a anonimidade mesmo que o nome não seja falado. Então, preste atenção com isso daí também, viu? Às vezes, se a pessoa, se for escolhida adotar essa estratégia de anonimização do entrevistado, tome cuidado para não revelar nenhuma informação, mesmo que indireta, revele quem é a pessoa, tá? Instrumento de registro, uma coisa super importante, né? Quando for utilizado gravadores de áudio ou câmeras de filmagem, eles devem ser os mais discretos possíveis, tá? E é importante avisar o entrevistador que ele está sendo gravado. Usar câmera é muito interessante, que você pode pegar as expressões faciais, né? Tem várias técnicas de entrevista em que realmente a pessoa é filmada enquanto na entrevista, aí você consegue ver
muitas informações que não são informações só de fala verbal. Às vezes, dependendo assim, até o rosto da pessoa te traz muita informação e isso é usado para análise, sim, de uma forma muito interessante. Se for, olha, no caso aqui, se vocês forem usar, por exemplo, um gravador, peçam, avisem a pessoa, a entrevista será gravada, mas e peçam permissão, tá? É sempre bom gravar, registrar as entrevistas, porque você fica muito mais fácil analisar depois. Vocês podem rever o áudio, pode transcrever o áudio, pode ouvir várias vezes, aí fica mais fácil na parte seguinte, que é a da análise. Tá? Se a pessoa falar, olha, eu não me sinto à vontade, ou algumas coisas eu não vou falar se estiver sendo gravado, então vocês podem utilizar a seguinte tática. Deixa eu ver se está aqui no próximo slide isso aqui. Não. Vocês podem usar a seguinte tática. Se a pessoa não quiser gravar entrevista, anotem tudo que ela falar. Faça igual os jornalistas faziam antigamente, né? Que é com um caderninho de anotações e uma caneta, a pessoa vai falando e você vai ficando anotando. Se vocês optarem por essa tática para tentar deixar o entrevistado mais à vontade, tem pessoas que se sentem mais à vontade quando não estão sendo gravadas, aí vocês fazem o seguinte: uma pessoa conduz a entrevista e a outra pessoa anota. Porque aí a pessoa que está conduzindo fica só focada nesse trabalho de conduzir e a outra pessoa fica lá só anotando, o tempo todo anotando, para vocês poderem fazer uma anotação mais detalhada possível para poder lembrar e analisar depois. Porque se vocês não anotarem, não vai dar nem 20 minutos daí da entrevista, muita coisa você já esqueceu, tá? Então, anotem tudo e aí para poder fazer a análise e escrever o relatório depois, tá bom? Vestuário. Vestuário e adereços devem ser o mais neutros possíveis e causar o mínimo desconforto ao entrevistado. Então, se vão falar de política, você chega lá com a camisa Bolsonaro 22, e aí as pessoas que não forem, né, Bolsonaro 22 na manhã da entrevista, vão se sentir bastante constrangidas em falar se você tá com esse tipo de camisa, entendeu? Ou se você tiver com a camisa de esquerda, né, e a pessoa também vai gerar uma série de constrangimentos. Então, é sempre importante usar uma roupa neutra, uma roupa que não vai causar um desconforto, nem fazer com que o seu entrevistado deixe de revelar informações a você, tá bem? Então, por exemplo, você vai entrevistar uma pessoa evangélica e tá lá com a camisa do Iron Maiden, não vai pegar muito bem, a pessoa não vai se sentir à vontade, né? Ou então uma camisa que faz uma referência política oposta ao do entrevistado, também a pessoa não vai se sentir à vontade e a entrevista vai ser mais curta, menos informativa do que você queria. Quantas perguntas? Interrompa o mínimo possível as respostas do entrevistado. Nunca corte seu raciocínio. Deixa ele completar os raciocínios, tá? Porque aí a pessoa vai se sentir mais à vontade e você vai ter mais informações. Somente intervenha se o assunto estiver sendo totalmente desviado do tema que você está sendo proposto, e mesmo assim de forma sutil. Nunca pareça arrogante ou autoritário perto do seu entrevistado, porque você não está aqui para, né, educar ele, você não está aqui para mudar as opiniões do entrevistado, você está aqui para saber o mundo na visão dele, tá bom? Tentar reconstituir o mundo simbólico do entrevistado. Ou seja, o entrevistado precisa estar à vontade para, entre aspas, falar verdadeiramente. Não que tudo que ele fala será automaticamente considerado verdade, mas tem que ser a verdade do entrevistado. Tem que ser aquilo que na cabeça do entrevistado é a verdade, tá bem? Que é a ideia de reconstruir o simbolismo, a visão de mundo das pessoas. Certo? Olha, ganhando a confiança do entrevistado. Algumas táticas que podem ser boas dicas. Vamos lá. Garantia de anonimato. Então, se for, dependendo do assunto, principalmente se for um assunto sensível, por exemplo, no começo na turma de manhã está entrevistando sobre sexualidade. O tema é sexualidade. É um assunto que tende a gerar um certo desconforto para muitas pessoas. Então,
fazer uma entrevista garantindo anonimato pode ser realmente uma ótima tática para as pessoas. Dependendo da situação, de como for conduzido, de qual que é o nível aí do roteiro de perguntas, também no tema do grupo da noite, né, que é política, também pode ser interessante fazer o anonimato. Aí vocês coloquem no trabalho de vocês e no roteiro. O roteiro de entrevista é bom que ele também tenha os acordos, né, que foram feitos com o entrevistado, se vai ser gravado ou não, se vai ser, se a pessoa quer que revele o nome, que guarde o nome dela ou não, né, e coisas assim, tá bem? Então, coloque não só as perguntas, mas também todo o planejamento da entrevista no roteiro de entrevistas, tá bem? Ponto 2. Garanta que a entrevista não será usada contra o entrevistado, que ela não será revelada para inimigos dele, adversários, patrões ou qualquer um que o prejudique. Garantias especiais. Talvez seja necessário garantias especiais contra o uso da entrevista por organizações em que o entrevistado é vulnerável, como trabalho, como igreja, associações, universidades, movimentos sociais. Vocês acham que é fácil para o militante falar do próprio movimento que ele milita, principalmente essa coisa de falar verdadeiramente? Não, as pessoas também têm medo de ser reprimidas pelos colegas de movimento, né? Você parecer vendido, você parecer pouco solidário, você parecer de uma linha diferente da linha hegemônica do movimento. Tudo isso são pontos sensíveis que podem causar sensibilidade. Ou então, numa igreja, por exemplo, um crente se opor ao líder da igreja pode ser uma coisa bem difícil, entendeu? Então, é sempre muito importante dar garantias especiais, principalmente nesses casos, tá bem? Ter uma postura de escuta e de interesse, tá? Tomar cuidado com a linguagem corporal, expressões faciais de desaprovação, interjeições como aham, né? Essas interjeições elas podem ajudar no sentido se elas ajudarem com que o entrevistado fale mais, mas se vê que a pessoa está incomodada, aí mude, tá bem? A iniciativa do entrevistado. Um bom indicador que o entrevistado está se abrindo é quando ele começa a tomar a iniciativa e propor assuntos sem que seja perguntado anteriormente. Quando o entrevistado ele começa a tomar a iniciativa durante a entrevista, isso é um ótimo sinal. Significa que ele está se abrindo e que a entrevista está fluindo. Então, esse tipo de comportamento de iniciativa do entrevistado deve ser estimulado. Façam perguntas que estimulem a iniciativa do entrevistado, como, por exemplo, qual a sua opinião, o que você acha, e, sobretudo, perguntas abertas, viu? Né? Qual que é a diferença entre pergunta aberta e pergunta fechada? Pergunta fechada é aquelas que a pessoa responde sim, não. Então, por exemplo, você gosta do Bolsonaro? A pessoa pode responder sim. E aí, acabou a resposta. Você gosta? Gosto, sim. Né? Aí se você pergunta isso é um exemplo de pergunta fechada. Prefiram sempre, nesse modelo de entrevistas abertas, de entrevistas semi-estruturada ou não dirigida, prefira perguntas que são abertas, como, por exemplo, o que você acha do governo? Que aí não tem uma resposta sim ou não, né? Vai ser uma resposta que a pessoa vai ter que pensar mais, vai ter que elaborar uma resposta mais ruim, né? Por exemplo, você acha que a UFPA é um ambiente acolhedor? A pessoa pode falar, não. Só isso? Só isso. Não, você perguntou, é uma resposta que não. Esse tipo de pergunta, a resposta não é perfeitamente válida. Ele respondeu exatamente o que você perguntou. Mas é muito pobre, uma resposta pobre. A gente não quer resposta pobre, a gente quer que a pessoa fale bastante, para a gente ter muito material para analisar. Então, prefira perguntas como essa. Qual a sua opinião? O que você acha? Porque aí a pessoa tem que elaborar mais a resposta. Evite uma postura onde existe uma resposta certa que agrade ao entrevistador. Então, não faça uma pergunta do tipo assim, né? Se você responder isso, errou.
se você responder aquilo, aí ok, agora sim, gostei de você. Porque a tendência natural das pessoas é querer agradar o entrevistador, é querer falar aquilo que a outra pessoa quer ouvir, entendeu? Se a pessoa começar a perceber que tal coisa é o que você gostaria, é o que você quer ouvir, né? O entrevistado acha que ele vai te agradar respondendo naquela linha, ele vai sempre falar naquela linha que ele acha que está te agradando e não o que ele realmente pensa. Então, tome cuidado contra isso daí. Alguma questão? Alguém tem alguma pergunta ou questão? Vou dar uma olhada aqui. Homologia. Em muitos casos, a entrevista funciona melhor quando o entrevistador é do mesmo grupo social do entrevistado. Por exemplo, mulheres entrevistando mulheres, negros entrevistando negros, pobres entrevistando pobres, roqueiros, rockistas entrevistando rockistas, né? Pessoas que gostam de brega entrevistando breguistas, e assim vai, né? Nem sempre isso é possível ou viável, como por exemplo, olha aqui um exemplo muito bom que está no livro, né? Detentos. Então, não tem como ter um pesquisador detento para entrevistar os detentos. Isso aqui é uma tática muito boa, eu até recomendo que vocês façam isso, vamos supor, se na sua amostra vai ter lá mulheres, né? O assunto aqui nem é tão sensível a respeito de relações de gênero, o assunto do grupo de manhã é muito sensível, né? Imagina, sexualidade, acredito que uma mulher vai ser sentir muito mais à vontade de falar com outra mulher, ou então uma pessoa homossexual de falar com um entrevistador que também é homossexual. Mas eu acho uma boa tática. Onde for possível e for viável dentro do grupo, eu acho sim uma boa tática, porque a pessoa tende a falar mais nesse caso de entrevistas não dirigidas. Em alguns casos, né, o entrevistador pode utilizar a diferença social com o entrevistado para fazer ele se abrir, fazendo ele acreditar que a entrevista pode trazer algum benefício. O exemplo que está no livro também detentos podem acreditar que uma entrevista pode levar a alguma melhoria dentro da prisão, tá? É possível também. Eu acho que nem se encaixa muito ao que nós estamos propondo aqui nesta disciplina, mas no futuro, em outra pesquisa de vocês, isso pode ser usado. Alguns entrevistados acham que você, de alguma maneira, pode influenciar por atuação política, até por divulgar a situação da pessoa, levar que isso leve a alguma melhoria de alguma forma, tá bom? Contextos e conclusões. Aqui acho que acredito que nós já estamos indo para o final dos slides. Vamos ver em qual slide que eu tô. Tá quase acabando aqui essa parte sobre as entrevistas. Contextos e conclusões. Na perspectiva positivista, você deve interpretar a entrevista a partir dos elementos contextuais objetivos. Também a perspectiva objetivista. O Popar, ele gosta de chamar muito do que tem na perspectiva objetivista de perspectiva positivista. Eu não gosto, eu escrevi no meu texto lá porque que eu não gosto de relacionar objetivismo e positivismo, né? Mas tudo bem, aqui eu estou seguindo na terminologia do Popar. Nesse caso, se você vai utilizar as entrevistas como uma forma de checar elementos contextuais objetivos, é importante triangular informações, ou seja, checar se uma informação dita ela é correta através de várias fontes, ou então perguntar a mesma coisa de duas formas, de duas ou mais formas diferentes para a pessoa. Isso é uma tática muito comum na entrevista. O entrevistador muitas vezes pergunta a mesma coisa de várias formas, para saber se a pessoa está falando a verdade. Que a pessoa que não está se contradizendo, está escondendo, quando você fica perguntando a mesma coisa de várias formas, ela tende a se enrolar. Então, sendo que a pessoa que está sendo sincera, ela, em geral, vai ter uma consistência entre os vários elementos dos fatos. Tá? Também comparando a entrevista, vendo se as entrevistas convergem para pontos comuns. Entendeu? Se várias pessoas que não se conhecem, todos estão falando a mesma coisa, é um bom indicador de que aquela coisa talvez realmente é o que acontece de fato, né? E a opinião do entrevistador não importa muito, viu?
Assim, não é para você o que você acha, o que o entrevistado acha, e também, nessa perspectiva aqui objetivista, o que aconteceu de fato. Já na perspectiva construtivista, que é a mais próxima do que eu chamei aqui de interpretativismo, o Popper diz o seguinte: o pesquisador pode usar a própria experiência de vida, aquela coisa da empatia, né, para interpretar o que o entrevistado falou. Por exemplo, uma mulher utiliza sua experiência em relacionamentos para compreender a subjetividade de uma entrevistada que esteve em um relacionamento abusivo. Aqui, né, que a perspectiva interpretativista é sempre dessa coisa de você criar um diálogo, né, de criar um diálogo, de você ativar a sensibilidade à intuição. E aí, nessa perspectiva epistemológica, sim, é válido você utilizar suas experiências para tentar compreender o outro, né? Também pode levar com que dois pesquisadores com background diferente, com perspectivas de vida diferentes, histórias de vida diferentes, cheguem a conclusões diferentes. Ok, faz parte da vida, desta perspectiva, principalmente, e a gente tem que trazer isso para pesquisa e construir um diálogo construtivo. Mas é sempre uma boa forma de criar novas hipóteses de trabalho, tá bem? Então, aqui usem, né, tentem fazer o melhor trabalho de vocês usando as duas perspectivas. Essa aqui que o Popper chamou de positivista e eu chamo de objetivista, ou aquilo que o Popper chamou de construtivista, que eu chamo de interpretativista, tá? Então, usem, né, o melhor de vocês, todas as perspectivas do trabalho. É isso, tá? Então, dicas de como ter uma boa entrevista é aqui. Já tem muitos elementos, eu falei de uma forma propositalmente rápida, porque esse vídeo aqui vai parar no YouTube, então lá vocês vão poder ver, rever e tudo. Então, é por isso que eu acabei sendo um pouco mais ligeiro aqui. Alguém tem alguma questão? Quem? Sobre essa parte? Por enquanto não, acho que vão surgir dúvidas depois fazendo. Sempre surgem no momento da prática, viu, Amanda? Com certeza. Mas tentem fazer, esse material vai parar no YouTube e também, fora esse período aí de recesso, vocês podem me encontrar lá no WhatsApp e a gente pode discutir também. Eu vou respondendo as dúvidas lá, tá bem? Bom, inclusive agora eu vou parar a gravação. Pronto.